Bom, vamos falar um pouquinho então agora sobre o tumor de células gigantes, tá? Então, o tumor de células gigantes é uma neoplasia benigna agressiva, tá? Ela acomete principalmente mulheres entre 20 e 40 anos de idade, tá? Mais comum no fêmur distal, seguido pela tíbia proximal e o rádio distal. E aqui são, em geral, mais agressivos na região do rádio distal, tá? Em geral, é uma lesão única, de 1 a 2% dos TCGs eles podem ser poliostóticos. Ele pode gerar metástases pulmonares, tá? Ocorre em 3% dos pacientes, tem 15% de mortalidade pelas metástases, e é mais comum nas lesões recorrentes ou muito agressivas na radiografia, e geralmente são lesões de estágio 3 de Hennig, tá? Ou seja, lesões benignas agressivas, e apresentam essas maiores chances de metástase, tá? No TCG maligno ele existe, são 5% dos casos, e ele pode ser primário ou secundário. O primário ele é bem mais raro, e ele é um sarcoma que ocorre com lesões que tipicamente correspondiam a um TCG benigno. Então você está tratando como TCG, vem o anátomo, era uma lesão maligna. E o secundário, que é um sarcoma que ele se desenvolve num TCG já tratado, e em geral quando ele é tratado pela radioterapia. De 10 a 30% dos pacientes apresentam fratura patológica no momento do diagnóstico, e o raio-x ele tem uma lesão lítica excentricamente localizada na epífise, e a maioria em estágio 2 ou 3, ou seja, uma benigno ativo ou um benigno agressivo, tá certo? E ele pode geralmente estender para metáfise. Então esse aqui eu coloquei que é, vamos dizer assim, cai ainda na prova a classificação de Campanati para o tumor de células gigantes. A classificação de Campanati não tem no Campbell, não tem no Tadjan, não tem no Novel Winter. Ela tem no Cisínio. Então essa parte azul aqui é o que tem no Cisínio. Eu deixei em preto apenas vamos dizer assim, um adendo para a gente entender melhor. Então são divididos estágios, tá? O Campanati 1, 2 e 3, que no Cisínio está como quiescente e intraósseo, ativo com periósteo intacto e agressivo com invasão de partes moles, tá? Então você vê que ele é semelhante ao Hennig, B1, B2 e B3. Então as quiescentes e intraósseos na radiografia são lesões pequenas e inteiramente dentro do osso, inteiramente dentro da epífise, ou mesmo estendendo para a metáfise, está ali, não tem extensão para partes moles. O estágio 2, a lesão Campanati 2, ativa com periósteo intacto, então ela é radiograficamente mais agressivo, mais extensa, só que não tem invasão de partes moles. Tá? Você pode falar que ela chega até mais próximo da cortical, você vê que é um volume de lesão maior, mas ainda está contida dentro do osso. E a agressiva, obviamente, com invasão de partes moles é mais simples. Ela é ainda mais agressiva, ela rompe o periósteo e ela tem invasão de partes moles. Tá? A classificação de Campanati é basicamente uma classificação que ela determina o tratamento. Essa é a função dela. Então você pode dizer o Campanati 1 e 2, né, a quiescente e a ativa com periósteo intacto, ou pensar em Hennig, o B1 e o B2, você pode partir para uma curetagem e o preenchimento. Eu deixei aqui preenchimento porque você pode usar cimento, pode usar enxerto, isso depende da opção ou da disponibilidade que o cirurgião tiver no serviço dele. Já o tipo 3, segundo a classificação do Campanati, é uma ressecção em bloco, tá? Aquela lesão ela tem uma extensão para partes moles, então ela não é mais factível você fazer só a curetagem e o preenchimento dela. Então você tem que ressecar toda aquela lesão. Se for um osso dispensável, você pode fazer só a ressecção em bloco. Se for qualquer outro osso, precisa fazer a reconstrução da lesão. O tratamento então do tumor de células gigantes. Você pode fazer a curetagem simples, tá? Com 5 a 15% de recidiva. A janela de curetagem deve ter ao menos o mesmo comprimento da lesão. Isso para toda lesão que você for fazer uma janela e fazer a curetagem. Preenchimento, você pode fazer com enxerto ósseo. Vantagens e desvantagens, né? Com enxerto ósseo você retoma a estrutura normal do osso, mas requer uma imobilização prolongada e dificulta a avaliação da recidiva local, porque você não é difícil um pouco mais você observar onde é enxerto sendo reabsorvido ou se aquilo
é lesão neoplásica que recidivou. E o cimento é uma carga precoce e a avaliação em termos de recidiva é mais simples. E, em teoria, faz a adjuvância local pelo calor da polimerização. Isso o Campbell considera o cimento ósseo como um adjuvante. A maioria dos artigos, ou pelo menos alguns artigos que eu já vi, que assim, a função do cimento não é ele fazer a adjuvância pelo calor, mas em si pela formação dos radicais livres, ou melhor, a liberação dos radicais livres que são formados na polimerização do cimento, e nem tanto pelo calor em si. Tá? Ressecção, em geral, tumores em estágio 3, como eu tinha falado antes. Adjuvantes, então, que o Campbell diz, o polimetilmetacrilato, né, o cimento, o eletrocautério, bisturi de argônio, fenol e nitrogênio líquido. Tem uma baixa resposta à quimioterapia. Radioterapia você faz apenas nos casos inoperáveis. Tem uma maior incidência de metástases pulmonares e recidiva local nos primeiros 3 anos após tratamento, tá? Isso principalmente nas lesões de estágio 3. E a recidiva pode ser tratada como o tumor primário, tá bom? Você pode ir lá de novo, curetar e enxertar do mesmo modo. E se você pensar hoje, que a gente tem utilizado bastante, o tratamento clínico, tá? Tem os bifosfonados, tá certo? Que ele faz o bloqueio da atividade do osteoclasto e é a indução da apoptose do mesmo, né? Que em geral é feito pelo ácido zoledrônico. É uma forma de você tentar melhorar a sua cirurgia, é como se fosse um adjuvante, uma terapia pré-operatória. E o denosumab, que é a maioria dos trabalhos que a gente tem hoje, tem uma resposta bastante boa, que é um anticorpo monoclonal que ele age limitando a maturação dos osteoclastos, tá? Bloqueando a ativação do receptor do fator nuclear kappa-beta, né? O RANK. Então ele bloqueia o ligante, o RANKL, e ele não liga, o RANK não ativa aí o osteoclasto. Então essas duas, eles agem impedindo que o osteoclasto vai lá e retire osso. Tá? Tem vários trabalhos assim com os bifosfonados, não tem uma resposta assim tão boa quanto a resposta que o denosumab tem, mas também não tem um tempo assim, algum trabalho que define o tanto de tempo que você pode só de usar o denosumab ou se ele sozinho é suficiente para tratar a lesão, tá? Então vamos lá, ó. Então aqui, ó, uma lesão que ela pega a epífise, tá certo? Estende para metáfise, grande, ó, lítica. A gente vê aqui, ó, extensão para partes moles também, tá certo? Uma lesão bem grande aqui no fêmur distal. E aqui o que foi feito? A abertura da janela, uma janela bem grande. Você vê que ele fez, ó, toda a curetagem. Ele fez uma fixação aqui, primária aqui com parafusos, tá? Essa foto aqui está invertida, essa fotinha era aqui. Então ele abriu a janela, fez a curetagem, fez a fixação com o parafuso e fez a cimentação, tá? Esse parafuso aqui é para a gente fazer o que a gente chama de como se fosse um concreto armado, tá? Você deixar só a cimentação aqui, tem uma chance grande desse cimento aqui soltar, ou ele criar micromovimentos e começar a soltar, fica bem ruim. Então você faz essa fixação prévia com um parafuso, mais para ter onde o parafuso se fixar. Aqui uma tíbia proximal também, ó, tá certo? Uma lesão grande também. Mesma coisa, fez a curetagem, passou os parafusos e fez a cimentação. Você vê o tamanho da lesão, como ela é bastante grande. Aqui também uma lesão no sacro. O tumor de células gigantes é uma lesão que gosta bastante da região do sacro, tá? Aqui uma tomografia, aqui um exame de ressonância magnética, vendo o perfil do sacro. Ó, uma lesão de radiodistal, como eu falei, uma lesão bastante agressiva. Em geral, ele é um estágio 3 já no radiodistal, tá certo? A gente vê, ó, aqui tem uma fratura do osso subcondral, provavelmente uma invasão da articulação. Você vê todo o tamanho da lesão. E aqui o que foi feito da cirurgia, né? Aqui já é a macroscopia, o radiodistal ressecado. Então você vê a abertura da pele, aqui toda a lesão, a ressecção da lesão, a retirada ou de um enxerto de fíbula ou um enxerto de banco e a artrodese do punho. Tá certo? Aí aqui foi a foto anterior que eu esqueci de tirar, mas sobre o tumor de células gigantes era isso.